caminho dos evangelhos de hoje, nós estamos explorando Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo número 1, e nós vamos ver algumas questões muito interessantes que o Evangelho de Mateus nos traz. Logo no capítulo 1, a gente já se depara com uma extensa parte, versos 2 a verso 16, nós vemos ali uma genealogia que é escrita e deixada na Bíblia para nós. Normalmente a gente tem o costume de pular as genealogias, a gente não tem o costume de se atentar a elas. Mas o capítulo número 1 de Mateus, ele tem um propósito muito importante, que é trazer a qualificação para o judeu entender, aceitar, compreender que Jesus, ele era o Messias. Então toda essa genealogia tem um propósito. Então ele já começa escrevendo no verso 1, da seguinte maneira: o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, ponto. Então ele não diz o livro da geração de Jesus, como Jesus o homem, mas Jesus Cristo, Jesus o Messias, Jesus o enviado, Jesus o ungido de Deus, aquele que veio da parte do Senhor, aquele que era Deus e se fez homem por amor a nós, viveu entre nós, o Verbo se encarnou. Então ele já traz aqui toda uma consciência de que ele não está falando, de que a história não é sobre mais um homem na terra, mas sobre o próprio Deus vivo sobre essa terra, trazendo salvação, redenção para a humanidade. Então é o livro da geração de Jesus, o Cristo, vírgula, filho de Davi. Davi foi um rei, conhecido como rei segundo o coração de Deus, que reinou sobre Israel e conduziu esse povo. Um homem que pecou, que teve seus erros, mas que tinha uma sensibilidade para escutar a vontade, entender, compreender, discernir a vontade de Deus, a direção de Deus e reinar sobre o povo de Israel. E quando ele diz filho de Davi, é porque existe uma origem, segundo José, que ascende para Davi, mas ele também traz a perspectiva de que assim como Davi reinou sobre a nação de Israel, Jesus, o Cristo, o filho de Davi, ele é o rei ungido por Deus para reinar sobre um povo, sobre um reino espiritual. Então ele traz esse sentido de que agora nós estamos diante de Jesus, que é o Cristo, que é o enviado de Deus, que traz salvação, redenção para o mundo, reconciliando o mundo com Deus por meio do seu sacrifício, e que nós estamos diante da figura real de Jesus Cristo, o Rei, que vai reinar, que veio para reinar sobre nossas vidas, não estabelecendo um reino terrestre, terreno, sobre essa terra, como qualquer mais um, mas um reino espiritual, que vai se concretizar em absoluto quando ele retornar e as promessas se cumprirem. Ele diz, filho de Davi, vírgula, filho de Abraão. Lembrando, fazendo também essa referência ao pai da fé, chamado pai da fé. Ele diz filho de Abraão, né? Então, assim como Abraão iniciou, teve a sua origem, o pai Abraão, iniciando por meio de Isaac, depois Jacó, depois os 12 patriarcas. Então ali o Senhor chama Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, porque por meio de ti constituirei uma nação muito grande, muito numerosa, multiplicarei tua descendência. Então ali nasce a promessa, nessa terra, de uma nação, de um Israel. E ele diz, filho de Abraão, porque agora esse Jesus, esse Cristo que o Senhor nos enviou, ele também está iniciando um propósito que não se resume a essa terra, mas diz respeito a uma terra que está por vir, que está para se concretizar em absoluto quando o Senhor voltar. Eu digo para se concretizar em absoluto porque ela já começou. Pela fé no campo espiritual, já tudo começou. Ela vai se concretizar em absoluto quando Cristo retornar para buscar a sua igreja. Então Jesus, ele é o filho de Abraão, enquanto Abraão foi o responsável por obediência, por fé, acreditar no Senhor, fundar uma Israel que ele nem chegou a ver, mas terrena, o Senhor Jesus
funda uma Israel espiritual, uma igreja, um corpo, uma família de Deus. Bom, dos versos 2 até o verso 16, ele vem trazendo a genealogia. E ele fala uma por uma, desde Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Toda essa genealogia que ele vai trazendo nesses versículos é muito importante para mostrar que Jesus atendia e atende a qualificação de Messias que o povo judeu esperava. Então o Evangelho de Mateus ele já começa com uma importância muito grande, que muitas vezes a gente não compreende, mas que tem todo um significado atrelado em cada versículo. E esse capítulo 1 traz isso. Na sequência, nós vamos vendo que nos versos 18 em diante se trata do momento em que o anjo Gabriel ele aparece. Ele aparece para José e aparece para Maria. Os versos 26 diz que enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi. Existia uma descendência, a gente já falou sobre isso, que tinha ascendência lá no rei Davi. E ele diz: não temas em tomar Maria. Maria, aqui nós temos então o fato de que Maria, ainda não tendo se juntado com a relação sexual com José, eles não tinham propriamente casado, eles estavam ali prometidos, né, eles iriam se casar, e elas não tinham tido relação sexual ainda, mas Maria se achou grávida. O Senhor abençoou e ela achou grávida. Ela se achou grávida. Obra sobrenatural dentro da natureza do ser humano, do homem. São assim que acontecem os milagres, os sinais, coisas que são sobrenaturais. É o sobrenatural de Deus operando nesse campo do natural, daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós achamos dentro da normalidade. Deus atua e o sobrenatural do Senhor age. Maria se achou grávida. José claramente ficou atordoado, ficou inquieto. O anjo Gabriel aparece para ele, enviado da parte de Deus, e diz: José, filho de Davi. Ele poderia ter dito apenas José, mas ele diz José, filho de Davi, remetendo ele a essa ascendência, a toda uma história de um povo, e com isso a toda uma promessa que Deus tinha para esse povo. E é isso que traz paz e tranquilidade para o coração de José. Da mesma forma que o que traz paz para o nosso coração é quando a Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando a gente começa a trazer à nossa memória aquilo que Deus revela, as palavras do Senhor sobre as nossas vidas, e isso traz esperança para nós. E o nosso coração vai se aquietando, no sentido de, poxa, realmente tem palavra de Deus sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre a igreja dele, tem um propósito, Deus está no controle. Nós muitas vezes não entendemos os caminhos, os percalços, mas esse caminho que nós estamos percorrendo é o caminho certo, porque Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós vamos caminhar neste caminho. Enquanto nós estivermos neste caminho, pode ser que a gente esteja numa subida, que a gente tem que estar, né, a gente está num esforço maior, a gente está numa dificuldade maior, está mais trabalhoso, mas nós estamos no caminho, então é aqui que nós vamos continuar. Então esse propósito, nessa consciência, José foi lembrado pelo anjo Gabriel: olha, filho de Davi, tem toda uma história, tem toda uma promessa, lembre-se disso. Não fique inquieto. É Deus que está cumprindo a promessa dele. E José entendeu isso deu paz ao seu coração. E ele creu. E aí o anjo Gabriel também aparece a Maria. E ele vai dizer para Maria que ela está grávida, para ela não ficar inquieta, que o que está acontecendo na vida dela é projeto de Deus, é promessa de Deus para todo um povo, para toda uma nação. E não iria se resumir apenas para a nação de Israel. Se estendeu a todos nós. E ele diz lá no verso 23, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e eles chamarão ao seu nome de Emanuel, que sendo interpretado, Emanuel significa Deus conosco. Em outras palavras, o próprio Deus vivendo entre os homens, a fim de trazer redenção, remissão para os nossos pecados.
No verso 21 diz que ele dará à luz um filho e chamará o seu nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, remetendo à origem hebraica do nome, significa Deus salva. Deus salva. Então nós temos aqui no capítulo 1 toda uma história, toda uma consciência, não só de uma chegada, de um anúncio feito por um anjo, mas de toda uma história de um povo, de promessas que foram feitas, que nos remete lá ao pai Abraão, o pai da fé, onde diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, aqui eu estou começando. Abraão não sabia, mas aqui, tantos e tantos anos depois, está se cumprindo num campo tão maior do que ele imaginava. Quando a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam, nós temos que entender o quanto nós somos pequenos diante do Senhor. Seres finitos diante de um Deus infinito. Nós temos que entender que por mais que a gente possa ter uma boa vontade, estarmos cheios de boas intenções, o melhor dos nossos planos e propósitos que nós possamos traçar ainda está muito aquém daquilo que Deus quer e pode operar. Abraão não imaginava como seria a história. Abraão não imaginava que por meio de Cristo, a sua descendência, a descendência do seu passo de fé, descendência da história dele com o Senhor, de ouvir a voz de Deus e dizer: amém, eu obedeço. Eu largo tudo por amor do Senhor. O Senhor está mandando eu ir para essa terra, eu vou. Eu abro mão, eu vou. Ele é o pai da fé, no sentido de ele ter dado o exemplo. O pai é o exemplo para o filho. Ele é o exemplo que nós temos aqui de fé, de disposição em ouvir a Deus e em obedecer a Ele. Ele mal imaginava que tudo iria se concretizar não apenas no campo terreno, mas no campo espiritual, e por meio de Jesus o Cristo, nós somos feitos nação do Senhor, povo de Deus. E mais do que isso, nós vamos ver pelos evangelhos que Deus nos chama de filhos. Nós somos feitos família do Senhor por meio do sacrifício de Cristo Jesus. É sobre isso que nós vamos estar vendo nos próximos capítulos, nos próximos evangelhos. Esteja com a gente, acompanhe a gente nos caminhos dos evangelhos. Deus te abençoe e uma boa leitura.